Namastê, obrigada pelo convite para essa entrevista. Eu comecei a praticar yoga com 18 anos. Acho que todos esses anos de estudos foram uma preparação para um momento muito difícil da minha vida, que foi em 2012, quando o meu filho nasceu. E quando o Ravi tinha mais ou menos 3 meses, eu senti uns caroços aqui no pescoço e fui atrás para ver o que era e descobri que eu tinha um linfoma. É um tipo de câncer no sangue e graças a Deus eu fui abençoada por um tipo de câncer que tem cura, e acho que a prática de yoga me ajudou muito nesse momento de grande dificuldade. Durante todo o tratamento eu pratiquei yoga, eu decidi que eu ia ficar meia hora em cima do tapete e muitas vezes eu conseguia fazer a prática, muitas vezes eu só deitava e chorava, conscientemente chorava. Eu, através da prática de yoga, que a gente desenvolve através da prática de yoga, uma consciência muito grande sobre pensamentos, emoções. Então, eu vivenciei cada estágio da doença, o medo, a revolta, a esperança, o porquê eu e o porquê não eu, porque qualquer pessoa pode adoecer. Então eu fui passando por esses momentos e acredito que por conta da prática de yoga, aprendendo, crescendo a cada dificuldade, a cada momento de vitória, assim, quando o tratamento não estava dando certo, que tinha que trocar, ou alegria porque estava funcionando o tratamento. Eu utilizei muito na época a frase que o professor Hermógenes fala: entrego, confio, aceito e agradeço. Muito assim, inclusive no momento em que eu fiz o transplante de medula, em que eu estava recebendo as células, que era um momento bem sério assim, e que pode dar errado. Naquele momento que eu senti uma coisa bem estranha assim, eu respirava muito e falava: entrego, aceito, confio e agradeço. Me entregar, assim, tipo, o que tiver que acontecer comigo vai acontecer, porque é isso que acontece na nossa vida. Só acontece com você aquilo que tem que acontecer. Então, outro dia eu tava com medo, assim, e se eu adoecer de novo? Eu perguntei para Susan Andrews. Daí ela falou assim: Camila, se vier de novo, você vai dar conta. O que tiver que acontecer comigo vai acontecer. Então, ter essa confiança de que existe um plano maior para mim e que se tiver que acontecer, vai acontecer, dá um relaxamento. Quando eu estava em tratamento, as pessoas que falavam que câncer é doença psicofísica, eu ficava muito brava com isso, porque eu falava: psicofísica é lá na tua casa, né? Porque, tipo, eu não fiz nada de ruim para ninguém, eu nunca tive ódio no coração, ou nunca fiz nada de mal, assim, efetivamente a ninguém. E eu tava com aquilo. Ao mesmo tempo, antes de ter o câncer, e desde muito cedo, eu tinha uma sensação um peso muito grande no coração e na garganta, e foram exatamente os lugares onde eu tive tumores. Então, assim, tipo, talvez seja psicofísica mesmo. Eu não sei, acho que as pessoas não devem ficar encanadas em por que ter o câncer, mas para quê? O que eu posso fazer de bom desse limão? Né? Como é que eu posso fazer uma limonada desse limão? Né? E eu acho que eu recebi muito amor das pessoas e eu aprendi a me amar muito mais. Foi muito difícil a questão do cabelo, de perder o cabelo, de engordar, de não ter vitalidade, sabe? Mas eu percebi assim que eu recebia o medicamento e eu ficava mal por alguns dias e eu pensava: não sou eu, é o medicamento. Não sou eu que estou triste, é esse medicamento que está me intoxicando. Então toda essa consciência me ajudou muito no processo da cura. E como eu disse antes, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa mais feliz, eu sou uma pessoa mais grata pela saúde que eu tenho, eu sou uma pessoa mais grata pelas amizades que eu tenho. As doenças, elas chamam muito atenção, acabou chamando muito atenção de muitas pessoas que vieram a querer aprender comigo. Teve muita gente que ficou: ai, coitadinha, ela tem um filho pequeno. Mas o Ravi foi o que me salvou.
porque eu faço, depois que você é mãe, você pensa, não, depois que você se transforma em mãe, você pensa assim, não posso mais morrer. Então ele me ajudou muito, assim. Eu desenvolvi uma esperança e uma fé que eu não tinha antes. Gratidão por ter saúde, que às vezes a gente não tem nem noção. Quando tá tudo bem, você não consegue ser grato. Quando tá tudo muito fácil, tudo muito bem. Mas quando você tem um encontro assim de frente com a morte, que você recebe uma notícia que você tá doente, realmente você tem um problema sério, você consegue apreciar mais a vida. Então eu fiz assim o tratamento. Outro dia uma amiga minha falou assim, a Camila tratou o câncer como se estivesse tratando uma gripe. Mas é assim, quimioterapia é tão fácil. Não é tão fácil, mas eu acho que eu desenvolvi uma atitude de que eu iria passar por aquilo, que cada dia, todo dia eu pensava, não, isso aqui é só mais um dia. Isso aqui vai acabar, isso vai passar. Essa coisa assim, não, hoje tá assim, mas isso vai passar. Em nenhum momento eu achei que eu ia morrer daquilo ali. Em nenhum momento eu fiquei com medo de morrer daquilo ali. Na verdade, o meu irmão perguntou assim, Camila, você não tem medo de morrer? Eu falei, não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar tendo que fazer o tratamento. Isso eu tinha medo, assim, sabe? Aqueles tratamentos que não acabam, que a pessoa tem que ficar fazendo medicação o tempo todo. Então, por isso que eu falo que eu sou muito agraciada por ter tido só um linfoma, entende? Tem muitos tipos de doença que às vezes são muito mais difíceis. E eu acho que essa atitude, assim, ai meu Deus, só isso, graças a Deus que me deu só isso. Tem gente em situações muito difíceis. Muito difícil. Sabe o que a pessoa fala assim, ó, não existe mais medicamento para você? Sabe assim, a ciência não consegue mais, não tem mais. Que assim, o que te sobra realmente é só a fé, que é um monte, né? Para quem tem. Porque tem gente que não tem fé. E eu realmente me tornei uma pessoa com mais fé. De rezar um Pai Nosso com uma integridade, de me entregar. A questão do medo da morte é um dos principais pontos do sofrimento humano, né? Esse é um dos principais pontos que a gente... É como se fosse uma sombra que está ali que você não percebe, mas as suas escolhas estão ligadas a essa sombra. Então, assim, na verdade... Todo mundo tem medo da morte, no yoga a gente chama de abhinivesha, esse medo da morte. Então a gente vive e tenta viver intensamente por conta desse medo da morte. Então a gente quer aproveitar tudo hoje por conta do medo da morte. E ao mesmo tempo eu ali com a morte iminente, o que vinha para mim é assim, vou aproveitar o hoje, vou fazer o melhor que eu posso do hoje, porque amanhã eu não sei exatamente e eu não vou ficar pensando se eu vou morrer ou não. Eu vou fazer aquilo que tem que ser feito por mim. Então eu vou fazer esse tratamento e eu vou deixar a quimioterapia passar e eu vou retirar essa quimioterapia através dos mecanismos que eu conheço de yoga e acupuntura e tudo aquilo que eu usei em alimentação. E um dia de cada vez, assim, vou aproveitar o que eu tenho hoje, né? Porque na verdade a gente só tem hoje, não tem outro dia. Né? Essa é a grande verdade, só tenho hoje, então faça o melhor que você possa com o que você tem hoje, né? Se a minha condição física não é melhor hoje, o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje?